Olha só isso aqui. Aí vem ele. Nessa aventura a gente volta para a Serra Catarinense. Aqui no Pico do Rinoceronte, o grande objetivo é ver o sol nascer. Vai ter acampamento, vai ter frio, vai ter alguns perrengues. Ah, eu cruzei com um monte de gado aqui, cara. Tá ventando muito, mas é melhor não ficar aqui não. Vambora. Estamos aqui subindo a Serra do Rio do Rastro. O objetivo dessa trilha é, pela primeira vez, acampar bem na borda dos cânions aqui no sul do Brasil. Esse é um cânion que fica entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Previsão de geada amanhã. Vai ser uma baita aventura. O vento tá brabo. Não consigo nem abrir. Nesse momento tá passando uma frente fria. Ela tá vindo do sul, ela tá atravessando o estado. Por isso esse vento sul forte, porque tá trocando a massa de ar. Olha, eu não consigo abrir a porta, cara. Esse é o famoso vento sul aqui de Santa Catarina. Claro que assim, não é assim sempre. Cara, no começo da tarde, a previsão já diz que o tempo vai estar todo aberto. E à noite, a previsão também diz que o vento vai estar bem diferente, ele vai estar bem mais calmo. Eu espero que a previsão acerte. Agora eu vou em direção ao centro de Bom Jardim da Serra. A gente vai pegar uma estradinha à esquerda e vamos em direção ao Pico do Rinoceronte. Vamos embora. A estrada não é tudo aquilo, mas dá para fazer com carro 1.0, que é o que eu estou fazendo. A previsão está se confirmando, olha lá. O sol está aparecendo, faltam 10 quilômetros. Vamos que estamos chegando. Aqui começa a nossa aventura. Essa vai ser uma caminhada de aproximadamente 7 quilômetros. Ela vai ser mais uma caminhada por um campo aberto. A gente não vai ter morro, a gente não vai ter muito mato. Vai ficar mais com cara assim de travessia do Senhor dos Anéis. É isso que eu estou imaginando. Todo equipamento para acampar, comida, água. Enfim, ao longo da trilha eu vou dando uns toques sobre isso. Vamos lá. Aproximadamente 1,5 km de trilha. Lá atrás fica a Fazenda dos Papagaios. Eles cobram uma taxa de R$50 para o acampamento. Lá na descrição do vídeo estão todas as informações sobre como chegar até aqui, o contato dos proprietários. Cara, olha só essa paisagem, que coisa louca, né, cara? A imensidão desses campos. Continua ventando bastante. Eu já tô de fleece. O fleece é a segunda camada, que eu chamei de segunda pele lá em Bom Jardim da Serra, mas o correto é o fleece. Se você não souber o caminho aqui, você pode se perder. Ó, aqui tá o caminho. Então é isso, vamos embora. Fortes emoções nos aguardam. Tem uma vaca ou um boi no meu caminho. Passar pelo ladinho. Nem precisei pedir licença. Valeu, hein? Boa tarde aí pra vocês. Ó, o terreno mudou, como vocês estão vendo. A gente saiu daqueles campos infinitos e já tem um pouquinho de mata. Vamos que a trilha não tá nem na metade. Infelizmente eu não mostrei pra vocês um momento muito engraçado. Eu cruzei com um monte de gado aqui, cara. Aí eu tentei passar. Ó, ela tá lá. E, cara, elas não deixavam. Aí eu entrei na trilha, cara. Que ali tem uma vala e tem que vir pelo ladinho. Cara, e elas começaram a vir atrás. Falei, fudeu, cara. Apareceu o vaqueiro.
Salvou minha vida. Cara, é sempre emoção que eu tenho com gado. É inacreditável. Vamos lá. A missão agora é subir esse morrinho. Depois dela a gente já vai ver a borda do canyon. Nunca fiz essa trilha, tá? Primeira vez. É diferente da floresta. Porque na floresta você tá fechado, você não vê o que tem à sua volta. Uma trilha em campo aberto, cara, você não tem uma alma no horizonte, cara. Até onde a vista alcança não tem ninguém. Não tem como você pensar, cara, esse planeta é muito grande, mano. Caraca, bicho. Que lugar demais, velho. Olha só. Aí. Sentei aqui pra cortar o vento. Mas eu vou botar balaclava, tá? Aí. Eu nunca tive uma visão tão ampla da região sul de Santa Catarina. Aqui na frente é Criciúma, que é a cidade mais importante aqui da região. E aqui a gente vê a serra do começo ao fim, praticamente. É incrível, cara. Eu nunca tinha encontrado um canyon com essa vista, viu? A gente não vai poder acampar aqui. A galera acampa normalmente ali embaixo. O meu equipamento é para uma situação sem vento. Eu vou voltar por uma baixada. Nessa baixada a gente vai montar a barraca. Me dá vontade de ficar aqui, né? Mas é segurança em primeiro lugar. Então esse é um lugar onde o pessoal que não acampa lá perto, ó, tem até resto de mochila aqui, ó. Leve o seu lixinho, tá? Não deixe no meio da floresta. Então aqui é um lugar mais abrigado. Vamos montar a barraca aqui. Dá pra ver o sol se pôr. A gente sobe aqui pra ver o sol se pôr. Ó, mocosadão que eu achei. Dá pra montar mais pra lá, mas assim, ó, eu quero deixar o mais abrigado possível do vento. Ó, arbusto em volta. Pelo que eu me lembro, ela cabe aqui. Vamos lá então. Cara, fiquei um pouquinho chateado que não deu pra acampar lá na borda do canyon e tal. Mas, cara, a aventura também é isso, sabe? Também é você saber encontrar as melhores condições pra fazer a tua trilha com segurança. Foi errado eu ter vindo hoje. O problema é o seguinte, cara, esse ano tá muito difícil de conseguir um tempo bem aberto. Pela previsão do tempo, daqui a 2 dias o amanhecer já vai ser com nuvens. Aí eu não sei quando é que o tempo vai abrir de novo. O importante é tirar algo de positivo aqui. E não acabou ainda, né, velho? Nós vamos à noite ali. Amanhã tem o nascer do sol. Barraca montada, as estrelas já estão começando a aparecer. Eu vou comer um pouquinho, depois eu vou avaliar se dá pra ir lá pra gente ver as luzes da cidade. Acho que, cara, pelo menos uma passada lá dá, né? Tô quase atravessando lá pro lado do pico. O vento é outro, é uma brisa. A sensação de estar no meio do nada, dessa vez no escuro, é muito louca. Olha só que coisa louca, mano. A gente via de dia só algumas cidades. E agora você vê, parece que tem uma malha inteira, sabe? Se eu apago todas as luzes, o céu fica tipo meio amarelado por causa das luzes ali das cidades. E sem falar nas estrelas.
Dá pra ver até a mancha da Via Láctea, que é a nossa galáxia. É isso, a gente se divertiu, tá embaçado isso aqui, né? É muita umidade aqui. O sinal que vai ter geada, né? Amanhã eu vou acordar 5h30. A previsão não é de que seja um dos dias mais frios do ano. Então, eu acho que os equipamentos vão aguentar. É isso. Boa noite. Bom dia. Café da manhã. Noite foi tranquila. Deve estar 1, 2 graus, alguma coisa assim. E daqui a pouquinho vamos subir lá. Vamos torcer para que não tenha vento lá em cima. Chegando aqui no pico, bem aqui onde eu não aguentei o vento ontem. Olha só isso aqui. Não tem nem o que falar, é sentar e aproveitar. Cara, tá lindo, mano. O sol não nasceu ainda, mas cara, o que chama atenção? A gente consegue ver muita serração, que é comum aqui nos dias frios. E aqui no lado das montanhas, ó. Aí vem ele. Consegui falar ontem, mas o plano era montar a barraca aqui mesmo, só que infelizmente o vento não deixou. Outra coisa, eu não falei a história do nome, né? Na verdade, assim, o nome desse lugar é Rincão Fino, segundo o proprietário, porque tá vendo como ele vai afunilando? Alguém que veio aqui acampar olhou e começou a chamar de Pico do Rinoceronte, e o nome pegou. Pra mim parece mais um hipopótamo. Vambora, cara. Estou chegando aqui no lugar do acampamento e olha que surpresa. Teve geada. Que louco. Mas foi... Ó. Quando eu saí não tinha. Bom, isso significa que a temperatura então tava no mínimo menos de 0 há pouco tempo, né? Ah, legal. Uma emoção a mais. 9h53, vamos começar a volta. Bonito, né? Floresta de araucárias. Difícil de achar. A trilha em si não tem dificuldade, só que é longa. Então essa não é uma caminhada fácil. Você tem que saber dosar muito bem o peso, cara. Porque se pesar demais, andar 7,5 km. E eu me lembrei que essa foi a primeira nascer do sol nos canyons que eu vi. Legal, então apesar de não ter sido aquela coisa de novela, mas ganhou um significado essa trilha. O backlog está lá na descrição. Ele foi um grande aprendizado, né? Mas os aprendizados também são ótimas experiências que vale a pena ser compartilhados. Se cuide, até a próxima aventura.